Um grande filme que sem dúvida tem o seu espaço reservado na história do cinema, mas que é bastante ajudado por fatores extracampo. Essa é a minha opinião sobre o novo filme do diretor iraniano Jafar Panahi, Foi Apenas um Acidente, que venceu a Palma de Ouro em Cannes neste ano. Olha, eu acho de verdade que sem os fatores de conjuntura do filme, como o fato do diretor ter que filmar na clandestinidade no Irã, o que, claro, é um grande feito, pelo fato dele ser perseguido pelo regime iraniano, já foi condenado novamente à prisão. Se a gente tira esses elementos e analisa o filme só pelo que ele apresenta em tela, e é claro que ele apresenta muita coisa relevante, interessante para ser debatido e funciona como proposta de um filme denúncia sobre o que está acontecendo no Irã atual, mas se a gente for pensar no desenvolvimento da história em si, eu tenho minhas ressalvas com o novo filme do Panahi. Principalmente porque eu acredito que faltam sutilezas. O filme faz muita questão que sua mensagem fique clara sobre o estado das coisas no Irã atual e acaba sendo redundante. Também sinto que o desenvolvimento da história acaba sendo um pouco repetitivo. Parece que as situações estão postas desde o início e os diálogos, as trocas dos personagens, com uma ou outra exceção, pouco contribuem para uma evolução real desse debate, para um entendimento além daquele que já está estabelecido. Acho que o filme tem como trunfo e tem como mérito conseguir estabelecer para o espectador a noção de que os personagens estão em dúvida sobre a sua capacidade de cometer ou não aquele ato de vingança. E a partir daqui o meu comentário vai ter spoilers para conseguir analisar um pouco sobre o viés que eu acho mais bacana em relação ao filme. A gente fica o tempo inteiro vendo que os personagens não têm certeza se eles querem se vingar daquele algoz que possivelmente os torturou, né, que de fato os torturou, então no período em que estiveram presos, perseguidos pelo regime por motivos torpes, e a gente percebe que isso é uma questão real para esses personagens, se vingar ou não. E esse dilema moral é muito interessante e é uma das questões que o filme quer colocar. Ao mesmo tempo, o diretor consegue mostrar pra gente, de alguma maneira o espectador já tem a percepção de que eles não vão se vingar nunca, porque justamente eles são a antítese daquele personagem. Eles preservam em si uma condição moral, valores que os impediriam de se rebaixar ao mesmo nível, por exemplo, dos torturadores ou das pessoas da sociedade, pessoas da sociedade civil, pessoas comuns que de alguma maneira estão então dando força para o regime conseguir implementar todas as políticas que pretende, inclusive essas de perseguição. Por outro lado, essa certeza que fica estabelecida acaba tirando um pouco da possibilidade de a gente se envolver um pouco mais com a história. E eu acho que o filme faz isso com uma pretensão de estabelecer um simbólico que acaba deixando óbvio que esse vai ser o caminho do filme ao longo do seu desenvolvimento. Como, por exemplo, logo na primeira cena, que faz referência ao título de Foi Apenas um Acidente, quando esse algoz, né, esse torturador, está com a família no carro, ele acaba atropelando um cachorro e ele se mostra indiferente em relação a esse fato, impassível. Ele desce, tira o cachorro do caminho e pede com a maior tranquilidade um pano para limpar suas mãos de sangue, enquanto sua filha no banco de trás está chocada com o acontecido. E eu acho que aí o diretor já estabelece a culpa, né, e a tranquilidade moral com que ele se livra de uma vida, ele simplesmente limpa sangue, enquanto sua filha não, está chocada e acusando o pai de ter matado um cachorro. Uma vida importa, como que ele está tão impassível? E eu acho que o fato de isso ser estabelecido logo no começo faz com que você tenha certeza ao longo do filme de que aquele personagem sim é o torturador e que, portanto, o dilema que eles estão enfrentando não é um dilema que o público compartilha. A gente fica com a certeza, basicamente, do que vai acontecer, mas entendendo que existe um debate por trás daquele dilema. É muito bacana se a gente for pensar também nos subtextos do Irã atual, tudo que o diretor apresenta, mas acho que o filme, de alguma maneira, acaba queimando a largada, deixando suas questões muito óbvias e depois todo o desenvolvimento soa repetitivo para chegar num final que pode soar para alguns falso, para outros pode soar como um final coerente, mas nada, não importa a interpretação, vai anular que a cena final em si é uma das mais arrepiantes e uma das mais marcantes do cinema recente.